E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui serão os meus primeiros palpites para a Loteca 1196. Nesse primeiro vídeo eu vou com 5 duplos e quero deixar uma observação aqui, que no meu segundo vídeo eu vou com 3 duplos. Mas na hora de eu fazer o meu jogo oficial mesmo, eu uso o vídeo como apoio. Eu fui dar uma olhada, eu tinha colocado 2 duplos no vídeo anterior da Loteca 1195. Eu acabei não colocando um duplo na Argentina e Colômbia. Na verdade, nesse palpite aí, eu tô indo de Argentina e empate. E no vídeo eu não coloquei o empate, acabou indo com 2 duplos. Peço desculpas, mas acontece, né? Então, nessa loteca aqui, a 1196 é o primeiro vídeo, né? E o que eu trago aqui de informação sobre essa grade? Palmeiras e Porto no primeiro jogo. Jogo bem complicado porque o Palmeiras é muito forte aqui na América do Sul. Agora, será que os times europeus é tudo isso mesmo? Então, sem enrolação, vamos aí para as informações do confronto. O Palmeiras está vindo de uma derrota para o Cruzeiro por 2-1 fora de casa. Em casa venceu o Sporting Cristal por 6-0 e em casa perdeu para o Flamengo por 2-0. O Porto está vindo de uma derrota, um amistoso, para o Riga por 2-0. Fora de casa venceu o Wydad Casablanca por 1-0, amistoso também. E pelo Campeonato Português venceu o Nacional por 3-0. Aqui na classificação, no momento, como é o primeiro jogo, não há classificação, né? Tá tudo zerado, então eu trago algumas informações. O Palmeiras, né, dos últimos 8 jogos em 7, fez menos que 2 gols e meio. Aqui tá falando em casa, né, mas todo mundo sabe que no Mundial não tem ninguém jogando em casa, né? E o Porto, dos últimos 4 jogos em 3, fez menos que 2 gols e meio. Desconsidera aqui esse trecho que fala fora de casa, né? Os próximos confrontos dos dois times, né? Palmeiras vai jogar contra o Al-Ahly pela segunda rodada e o Porto vai jogar contra o Inter Miami. Confrontos entre eles não há, nunca se enfrentaram, pelo menos nos últimos anos. E que partida complicada, hein? Bom, pelo que vem apresentando o Palmeiras nos últimos anos, acho que essa questão de ser sul-americano, eu acho que não vai interferir muito, né, na cabeça aí do Palmeiras. Tô acreditando que o Palmeiras vai jogar de igual para igual contra o Porto, mas nessa partida aqui eu tô acreditando na vitória de um time ou do outro. Então, por esse motivo eu tô indo de Palmeiras e Porto, dupla aberto. Jogo 2, CRB e Goiás. O último jogo do CRB fora de casa perdeu para o Avaí por 1-0, em casa venceu o Remo por 2-0 e fora de casa perdeu para o Botafogo de São Paulo por 2-1. Já o Goiás em casa venceu o Volta Redonda por 2-0, fora de casa venceu o Atlético Goianiense por 2-1 e em casa venceu a Ferroviária por 2-0, hein? Boa campanha aqui do Goiás. Classificação do campeonato, o Goiás é o líder com 26 pontos, em 11 jogos tem 8 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. O CRB é o sétimo colocado com 18 pontos, em 11 jogos tem 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Próximo jogo do CRB será fora de casa contra a Ferroviária e o Goiás vai jogar em casa contra o Atlético. Últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o CRB, 1 empate e 8 vitórias para o Goiás. O último confronto foi em novembro de 2024 na casa do CRB, o Goiás venceu por 1-0 e quando o jogo foi na casa do Goiás, empate em 1-1 no mês de julho de 2024. O Goiás está fazendo uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro, apenas uma derrota. Nos últimos 5 jogos aí, 4 vitórias, né? Não perdeu. Só que enfrenta um adversário difícil, né? Quando o jogo é na casa do CRB, ele costuma complicar para os visitantes. Aqui eu tô usando o meu segundo duplo, mesmo o empate não sendo uma coisa que acontece muito nesse confronto, devido ao bom momento do Goiás, eu tô acreditando nesse empate e vitória do Goiás. Jogo 3, Ituano e São Bernardo. O que eu trago aqui de informação? O Ituano tá vindo de um empate fora de casa com o Maringá em 1-1, em casa outro empate contra o Floresta em 0-0 e fora de casa perdeu para o Figueirense por 2-0. Já o São Bernardo em casa perdeu para o CSA por 3-1, fora de casa perdeu para o Brusque por 1-0 e em casa venceu o Caxias por 1-0. Classificação do campeonato, o Ituano é o 8º colocado com 12 pontos, em 8 jogos tem 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, e o São Bernardo ele é o 10º colocado com 11 pontos, em 8 jogos tem 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Aqui no desempenho, né, o Ituano tá um pouquinho pior
apesar de estar na frente, do que o São Bernardo, pelo menos nos últimos 5 jogos, né? Próximo jogo do Ituano será fora de casa contra o Caxias e o São Bernardo vai jogar em casa contra o Anápolis. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória para o Ituano, nenhum empate e 3 vitórias para o São Bernardo. O último confronto foi em janeiro de 2024 na casa do São Bernardo. São Bernardo venceu por 2-0 e em fevereiro de 2023 o São Bernardo também venceu fora de casa por 2-0. Outro palpite difícil aqui, né? O Ituano na classificação tá um pouquinho melhor do que o São Bernardo, né? Mas praticamente empatados aí em pontuação. No confronto, o São Bernardo leva vantagem. Para essa partida aqui, mesmo o Ituano não estando com números muito bons, né? Nos seus últimos 5 jogos, eu tô acreditando no fator casa. Mas mesmo assim, eu tô usando um duplo, porque no confronto direto aqui, o São Bernardo também tem muita vantagem em cima do Ituano. Então, por esse motivo, eu tô indo de Ituano e São Bernardo. Jogo 4, Ponte Preta e ABC. O último jogo aí da Ponte em casa perdeu para o Ipiranga por 1-0, fora de casa venceu o Náutico por 1-0 e em casa perdeu para o Brusque por 4-1. Já o ABC em casa empatou com o Náutico em 0-0, fora de casa outro empate com o Londrina em 1-1 e em casa outro empate com o Anápolis em 3-3. Classificação do campeonato, a Ponte, primeira colocada com 16 pontos em 8 jogos, tem 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o ABC é o 15º colocado com 9 pontos, em 8 jogos tem 1 vitória, 6 empates e 1 derrota. Próximo jogo aí da Ponte Preta será em casa contra o Guarani, clássico campineiro, e o ABC vai jogar em casa contra o Ipiranga. Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para a Ponte Preta, 2 empates e 2 vitórias para o ABC. Só que o último confronto só em 2023 na casa do ABC, o ABC venceu por 2-0 e no mesmo ano, só que em junho de 2023, na casa da Ponte, empate em 0-0. Aqui eu tô levando em consideração os números da Ponte bem melhor, no confronto direto entre eles até que tá equilibrado, mas eu tô levando em consideração a Ponte jogando em casa, por esse motivo aqui eu tô indo seco na Ponte Preta. Jogo 5, Atlético Paranaense e Remo. Último jogo aí do Atlético Paranaense em casa, né? Perdeu para o Atlético Goianiense por 1-0. Fora de casa empatou com o Operário em 2-2 e em casa venceu o Atlético por 1-0. Já o Remo em casa venceu o Operário por 2-1, um excelente jogo, um jogaço aqui de virada. Fora de casa perdeu para o CRB por 2-0 e em casa empatou com Volta Redonda em 1-1. Classificação do campeonato, o Remo ele é o 5º colocado com 20 pontos, em 11 jogos tem 5 vitórias, 5 empates e apenas 1 derrota. Já o Atlético Paranaense, né, tá no meio da tabela ali praticamente, 12º lugar com 14 pontos, em 11 jogos tem 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, hein? Desempenho bem ruim aqui do Atlético Paranaense. Próximo jogo do Atlético Paranaense será fora de casa contra o Avaí e o Remo vai jogar em casa contra o Paysandu. Últimos confrontos entre eles, 1 vitória para o Atlético Paranaense, 1 empate e nenhuma vitória para o Remo. O último jogo só em 2015, pela Copa do Brasil, na casa do Atlético, empate em 1-1 e no mesmo ano, na casa do Remo, empate em 1-1 pela Copa do Brasil. Aqui um palpite difícil, hein? Aqui eu tô indo na mesma linha aí que eu falei no último vídeo, que eu falei que o jogo do Atlético Paranaense e Atlético Goianiense era um jogo difícil. Recebi críticas, pode ficar à vontade, pode criticar à vontade aí nos comentários, isso que é o legal, mas aqui eu deixo a minha mesma opinião, viu? O Atlético Paranaense tá numa fase muito ruim e eu, sinceramente, eu considero o Remo um time muito melhor que o Atlético Goianiense. Tudo bem que o Atlético Paranaense amassou o Atlético Goianiense, mas o Atlético Goianiense segurou a pressão e levou essa vitória, né? Agora o Remo é um time mais competente, hein? É um jogo que cabe um duplo. Caso você jogue um duplo, eu colocaria um duplo aberto, acreditando na vitória do Atlético Paranaense e do Remo, né? Atlético Paranaense por jogar em casa, mas aqui no meu palpite eu tô indo seco no Remo. Tô deixando os meus palpites para outras partidas. Jogo 6, Anápolis e Retro Brasil. Último jogo aí do Anápolis fora de casa empatou com a Tombense em 1-1. Em casa outro empate contra o Maringá em 1-1 e fora de casa outro empate contra o ABC em 3-3. Já o Retro em casa perdeu para o Guarani por 2-0, fora de casa perdeu para o Botafogo da Paraíba por 1-0 e pela Copa do Brasil contra o Fortaleza, empate fora de casa em 1-1. Classificação do campeonato, o Retro está na 18ª posição com 7 pontos em 8 jogos, são 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Já o Anápolis, ele é o último colocado com 6 pontos em 8 jogos, não tem nenhuma vitória, são 6 empates e 2 derrotas. Próximo jogo aí do
Anápolis será fora de casa contra o São Bernardo e o Retrô vai jogar em casa contra o CSA. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Anápolis, nenhum empate e uma vitória para o Retrô. Último confronto no mês 9 de 2024 na casa do Retrô, o Retrô venceu por 3-1 pelo Brasileirão Série D e no mês 9 de 2024 o Anápolis, jogando em casa, venceu por 2-1. Bom, o que a gente pode ver aqui é que os dois times ano passado subiu, né, para o Brasileirão Série C. Palpite complicado porque os dois times ali no desempenho a gente pode ver que vem bem mal, né? O Anápolis com muitos empates e o Retrô nos últimos 5 jogos, né, 4 derrotas, apenas uma vitória. Tô levando muito em consideração o Anápolis jogando em casa, tô indo seco no Anápolis, porque os números do Retrô também não são tão bons assim, tô acreditando nessa vitória do Anápolis, mas como o Anápolis é um time que empata muito, caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um duplo no empate também. Jogo 7, Atlético e Operário. O último jogo é do Atlético, fora de casa perdeu para o Amazonas por 1-0. Em casa perdeu para o Cuiabá por 2-0 e fora de casa outra derrota para o Atlético Paranaense por 1-0. Já o Operário, jogando fora de casa, perdeu para o Remo por 2-1. Em casa empatou com o Atlético Paranaense em 2-2 e fora de casa perdeu para o Amazonas por 2-0. Classificação do campeonato, o Operário ele é o 11º colocado com 14 pontos em 11 jogos, tem 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Já o Atlético não vem fazendo um campeonato muito bom, é o 19º colocado com 6 pontos, em 11 jogos tem 2 vitórias, nenhum empate e 9 derrotas. Olha o desempenho do Atlético, hein? 4 derrotas consecutivas. Próximo jogo aí do Atlético será fora de casa contra o Goiás, Pedreira, né? E o Operário vai jogar em casa contra o Novo Horizontino, um jogo difícil também. Últimos confrontos entre eles, não há confrontos pelo menos nos últimos anos. O estagiário da Loteca aí tá escolhendo muito bem essas partidas, né? A gente acaba ficando com muitas dúvidas. Nesse palpite aqui, tô levando muito em consideração a má fase dos dois times, pelo menos nos últimos jogos. Sinceramente, o Atlético pra mim é um time que não tá passando confiança nem quando joga em casa, vem perdendo muito. O Operário, ele fez um bom jogo contra o Remo, né, mas acabou tomando a virada. E nesse palpite aqui, pelo que vem apresentando os dois times, eu tô indo seco no Operário. Aqui também, caso você tenha costume de colocar mais duplos, eu iria de empate e Operário. Jogo 8, Bayern de Munique e Auckland City, da Nova Zelândia. Último jogo aí do Bayern de Munique, pelo campeonato alemão. Fora de casa venceu o Hoffenheim por 4-0. Em casa venceu o Gladbach por 2-0. E fora de casa empatou com o Leipzig em 3-3. Já o Auckland, um amistoso aí contra o Al Ain, perdeu por 1-0. Pelo campeonato da Nova Zelândia, venceu por 5-2 fora de casa o West Coast Rangers. E em casa, deve ser um clássico aqui, né? Porque Auckland também venceu o Auckland United por 1-0 em casa. Classificação aqui eu não vou ter, né? Porque estão começando agora, mas eu trago algumas informações. O Auckland City, dos últimos 12 jogos, em 11, fez menos que 4 gols e meio. Nossa, mas essa estatística aqui também tá querendo demais, né? Qual que é o time que consegue em 12 partidas fazer mais que 4 gols? E já o Bayern de Munique, nas suas últimas 9 partidas, em 8 fez menos que 4 gols e meio. Tá de brincadeira essa estatística, né? Tá achando que é basquete? Próximo jogo aí do Bayern de Munique vai jogar contra o Boca Juniors, hein? Que da hora ver esses jogos, hein? Jogos que a gente só via no videogame, agora a gente vai conseguir ver ao vivo, hein? E o Auckland City vai jogar contra o Benfica. Confrontos entre eles não há. E aqui também não tem muito o que dizer, né? Bayern de Munique, excelente time, tá muito entrosado. Geralmente é um time que não se modifica muito, né, de uma temporada para outra. Teoricamente, parece ser um jogo fácil, né? Eu tô indo seco no Bayern de Munique, devido à tradição e o tamanho aí do Bayern de Munique, né? Jogo 9, Novo Horizontino e Cuiabá. Último jogo do Novo Horizontino, em casa venceu a Chape por 1-0, fora de casa venceu o Vila Nova por 1-0 e em casa venceu o Paysandu por 3-1, hein? Boa campanha do Novo Horizontino. Já o Cuiabá, em casa venceu o Paysandu por 1-0, fora de casa venceu o Atlético por 2-0 e em casa venceu o Vila Nova por 1-0, hein? Praticamente iguais aí nos últimos 3 jogos, né? Bom desempenho do Cuiabá também. Classificação do campeonato, o Novo Horizontino, ele é o segundo colocado com 22 pontos, em 11 jogos tem 6 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Olha essa sequência do Novo Horizontino, hein? Muito boa. E o Cuiabá também não deixa por menos, né? É o terceiro colocado com 21 pontos em 11 jogos, tem 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas.
Próximo jogo aí do Novo Horizontino será fora de casa contra o Operário e o Cuiabá vai jogar fora de casa contra o Curitiba. Confrontos entre eles não há nos últimos anos. Bom, jogo extremamente equilibrado aqui, né? Os dois times muito próximos na tabela de classificação. Cuiabá é sempre aquele visitante indigesto. O Novo Horizontino, nos últimos anos, sempre fazendo bons campeonatos, tá passando na trave aí de subir pro Brasileirão Série A. Mais uma vez, né? Vem aqui brigando na ponta do campeonato, sempre forte em casa e não dá pra desconsiderar esse desempenho aqui das duas equipes, né? Eu tô indo de Novo Horizontino e empate entre eles. Tô acreditando que vai ser uma partida bem apertada. A gente pode ver ali que são dois times que marcam bastante gols, né? Só que o Novo Horizontino tem uma defesa um pouco melhor. Jogo 10, PSG e Atlético de Madrid, hein? Que jogaço aqui também. O PSG, último jogo pela Liga dos Campeões, a final, simplesmente atropelou, e não foi qualquer timinho não, né? Foi a Inter de Milão, né? Um dos times que tem a melhor defesa do mundo aí, campeonato italiano, considerado um campeonato muito pegado. O PSG não quis nem saber, mandou 5-0 em cima da Inter de Milão. Antes disso, pela Copa da França, venceu o Reims por 3-0 e pelo campeonato francês, venceu o Auxerre por 3-1. Já o Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol, venceu o Girona fora de casa por 4-0, em casa venceu o Betis por 4-1 e fora de casa perdeu para o Osasuna por 2-0. Classificação não vou ter, trago informações. O PSG, dos últimos 8 jogos em 7, fez mais que 2 gols e meio, e o Atlético de Madrid, dos últimos 4 jogos em 3, fez mais que 2 gols e meio. Tudo para ser um jogaço aqui, hein? Próximo jogo aí do Paris Saint-Germain será contra o Botafogo, hein? Que da hora, viu? E o Atlético de Madrid vai jogar contra o Seattle. Confrontos entre eles, Paris Saint-Germain tem uma vitória, não há empates entre eles, e o Atlético de Madrid tem 2 vitórias. O último confronto foi em novembro do ano passado, na casa do Paris Saint-Germain. O Atlético de Madrid venceu por 2-1 pela Liga dos Campeões. E pela Champions Cup, em 2018, o Paris Saint-Germain venceu por 3-2. Bom, o PSG não tem nem o que falar, né? Terminou a temporada europeia melhor que o Atlético de Madrid, né? Campeão de tudo. O Atlético de Madrid deixou a desejar esse ano, mas só que é um time extremamente perigoso, né? Para essa partida aqui eu tô acreditando no bom momento que o Paris Saint-Germain tem. Praticamente eles não tiveram férias, então estão totalmente entrosados aí. Então eu tô indo seco no Paris Saint-Germain. Caso você tenha costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate aqui também. Jogo 11, Atlético Goianiense e Curitiba. Último jogo aí do Atlético Goianiense. Fora de casa venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Em casa perdeu para o Goiás por 2-1. E fora de casa perdeu para o América por 2-1. Já o Curitiba tá vindo de um empate fora de casa contra o Botafogo de São Paulo em 0-0. Em casa venceu o Avaí por 2-1. E fora de casa venceu o Criciúma por 1-0. Classificação do campeonato, o Curitiba ele é o quarto colocado com 20 pontos. Em 11 jogos tem 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já o Atlético Goianiense é o 13º colocado com 14 pontos, em 11 jogos tem 3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Próximo jogo do Atlético Goianiense será em casa contra o Volta Redonda e o Curitiba vai jogar em casa contra o Cuiabá. Últimos confrontos entre eles, 7 vitórias para o Atlético Goianiense, 1 empate e 7 vitórias para o Curitiba. O último confronto só em 2022, na casa do Curitiba, 2-0 para o Curitiba, e quando o jogo foi na casa do Atlético Goianiense no mesmo ano, o Atlético Goianiense também venceu por 2-0. Bom, o Atlético Goianiense está empolgado, né, por essa vitória em cima do Atlético Paranaense. Foi um excelente resultado, só que o Atlético Goianiense, vamos dizer, né, não jogou muita coisa não, viu? Foi muita sorte, porque o Atlético Paranaense tentou de todas as formas. O goleiro do Atlético Goianiense aí tava inspirado, a defesa tava boa, mesmo assim sofreu bastante para sair com essa vitória. A gente pode ver ali que a sequência, né, do Atlético Goianiense não é muito boa. Curitiba é um dos times que estão lá na ponta do campeonato, apesar da distância entre eles aqui não ser muita, mas aqui tô considerando um palpite difícil. Tô acreditando mais na vitória aí do Curitiba, mas eu também tô indo de empate e vitória do Curitiba, mesmo esse empate não acontecendo muito nesse confronto. Jogo 12, Ipiranga e Confiança. O último jogo do Ipiranga fora de casa venceu a Ponte Preta por 1-0, em casa venceu a Tombense também por 1-0 e em casa perdeu para o Náutico por 4-0. Já o Confiança fora de casa empatou com a Juazeirense Copa do Nordeste em 0-0, pela Copa do Nordeste em casa venceu o Bahia por 2-0 e em casa venceu o Brusque pelo Brasileirão Série C por 4-1. Classificação do campeonato, o Ipiranga ele é o quarto colocado com 13 pontos, em 8 jogos tem 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Confiança é o 19º colocado com 7 pontos,
pontos, em 8 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Próximo jogo do Ipiranga será fora de casa contra o ABC e o Confiança vai jogar em casa contra o ABC. Engraçado aqui que é contra o mesmo time, só que em datas diferentes. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória para o Ipiranga, 3 empates e 2 vitórias para o Confiança. O último jogo foi em julho de 2024, na casa do Confiança. O Confiança venceu por 2-0 e depois só em 2023, outro jogo na casa do Confiança, empate em 1-1. Bom, aqui eu tô me apoiando nos números, né? A gente pode ver que o Confiança não vem bem, poucas vitórias, muitas derrotas. Ipiranga é um time que tá lá na ponta do campeonato. Nos últimos 5 jogos, né? Apenas uma derrota. Mesmo nesse confronto aqui, não tendo muita vantagem contra o Confiança, tô levando em consideração o Ipiranga jogando em casa. Por esse motivo eu tô indo seco na vitória aí do Ipiranga. Jogo 13, Criciúma e Amazonas. O último jogo do Criciúma, fora de casa venceu o Paysandu por 1-0, em casa perdeu para o Coritiba por 1-0 e fora de casa Copa do Brasil, um massacre do Bragantino, né? 6-0. Já o Amazonas, fora de casa perdeu para a Chapecoense por 4-0, em casa venceu o Operário por 2-0 e fora de casa empatou com Volta Redonda em 1-1. Classificação do campeonato, o Criciúma é o 15º colocado com 12 pontos, em 11 jogos tem 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Já o Amazonas ele é o 18º colocado com 10 pontos, em 11 jogos tem 2 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Próximo jogo do Criciúma será fora de casa contra o América e o Amazonas vai jogar em casa contra o Vila Nova. Últimos confrontos entre eles não há nos últimos anos. Dois times também que estão muito próximos aí na tabela de classificação. Aqui o que eu tô levando em consideração é o empate e derrotas ali dos dois times. Você pode ver que tem mais do que vitórias, né? Então vai ser um jogo bem complicado. A defesa do Amazonas não é boa, né? O time fez 7 gols, mas tomou 14. Tô acreditando que contra o Criciúma vai vir fechadinho, né? Tentando o empate. Por esse motivo eu tô indo seco no empate entre eles. Aqui, caso você jogue um duplo, cabe uma vitória do Criciúma também tranquila. Jogo 14, Botafogo do Rio de Janeiro contra o Seattle Sounders. O último jogo aí do Botafogo pelo Brasileirão venceu o Ceará por 3-2, contra o Santos fora de casa venceu por 1-0 e pela Libertadores contra a Universidade do Chile em casa venceu por 1-0. Já o Seattle pela MLS perdeu aí para o Wildcats por 3-0. Em casa perdeu para o Minnesota por 3-2 e em casa venceu o San Diego por 1-0. Classificação aqui eu não vou ter, né, que é Super Mundial, ainda não tem classificação, mas trago informações sobre o Botafogo, né? Esquece aqui a informação sobre casa, né? Mas o Botafogo dos seus últimos 10 jogos, em 9 conseguiu vencer quando joga em casa, mas aqui no caso não é casa, mas é um bom retrospecto. E no geral, né, o Botafogo dos seus últimos 8 jogos, 6 ele conseguiu vencer. Próximo jogo do Botafogo será contra o PSG, hein? Que jogão. E o Seattle vai jogar contra o Atlético de Madrid. Confrontos entre eles não há nos últimos anos. Gente, sinceramente, parece um resultado óbvio, palpite fácil, mas é complicado. Tem muitos que falam que o campeonato americano é mais forte que o campeonato brasileiro. Sinceramente, eu não acho. Tô acreditando que o Botafogo tem time para vencer o Seattle. O que pega nessa parte daqui é o nervosismo, né? Estreia, em saber que tá num grupo difícil, né? Que tem Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain. Pode ser que isso atrapalhe um pouco, mas sinceramente eu tô acreditando muito mais aí na vitória do Botafogo. Nos últimos anos, né? Um time que vem despontando aí como um dos melhores aí da América do Sul. Tô indo seco no Botafogo, mas como eu disse, né? Por questão de nervosismo, estreia, ansiedade, cabe um empate nesse confronto aqui, mas tô indo seco aí no Botafogo. Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as primeiras informações aqui da Loteca 1196. Espero que essas informações aqui ajudem a conhecer os confrontos aqui da grade. Se você gostou do vídeo, peço que se inscreva aí no canal, curta, compartilhe, porque ajuda muito. Vamos aguardar aí o resultado da Loteca 1195, que na minha opinião já teve uma zebra, né? A Polônia não conseguiu vencer a Finlândia, que zebraça. Mas é isso, agradeço demais se você assistiu até aqui. Em breve novos vídeos sobre a Loteca 1196 e também do resultado oficial aí da Loteca 1195, né? Vamos buscar esses 14 pontos. Fui!